Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de matemática, né? Matemática, nossa amiga matemática, um problema para várias pessoas, mas o que a gente vai falar aqui hoje sobre retas paralelas cortadas por uma transversal ou mais. Então, a gente vai ter ângulos correspondentes, colaterais e alternos, né? Vamos começar, eu preparei um PowerPoint pra gente, então vamos lá. Tá, o que são retas paralelas cortadas por uma transversal? Tá aqui a nossa situação, certo? A gente tem duas retas paralelas e uma transversal. No encontro dessas retas, a gente vai ter alguns ângulos, né? Então, observe que existem três retas na imagem, duas delas são paralelas, certo? Lembrando que paralelas não são exatamente retas, elas não se encontram, são retas que não se encontram, certo? Observe que existem três retas na imagem, uma delas é transversal. Então tá aqui a nossa reta transversal. Não são todos os exercícios, todas as situações que vão ter apenas uma transversal. Vocês vão ver mais pra frente que podem existir mais transversais nos exercícios e você vai ter que quebrar a cabeça para achar o valor dos ângulos, né? Então vamos lá, mais um. Próximo. Alguns ângulos são formados decorrentes do encontro dessas retas. Esses ângulos recebem os seguintes nomes. Então nós temos os ângulos correspondentes, colaterais internos e externos, alternos internos e externos. São nomes dados aos ângulos, levando em consideração a sua posição. Vamos ver como é que é essa posição. Vocês estão vendo aqui na imagem que a gente tem uma região externa, certo? Acompanha um ponteiro aí, uma região externa, mais uma região externa, nós temos regiões externas, e uma região interna, ok? Observe que a região interna, ela tá entre as nossas retas paralelas, a região externa, ela tá para fora ali das retas paralelas, né? E a gente tem aqui também uma transversal. Essa transversal divide a nossa situação em duas partes. Aqui eu tô falando esquerda e direita, mas não tem nenhum ângulo que chama tipo colateral direito, entendeu? Você tem que saber simplesmente que a reta transversal ela vai dividir em duas regiões, certo? Vamos lá. Primeiro eu tô com esses ângulos aqui. Quais são? São os ângulos correspondentes. Esses ângulos que estão de mesma cor são os ângulos correspondentes. São nomes dados aos ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, mas que se opõem em relação às áreas interna e externa. Vamos observar aqui. Vou usar como exemplo o ângulo B e o ângulo F. Eles são correspondentes. Olha só. Eles estão do mesmo lado da reta transversal, no caso, direita, né? Eles estão do mesmo lado da reta transversal, eles estão nessa área aqui, porém, eles se opõem em relação à área interna e externa. Enquanto o F está na região interna, o B está na região externa. Então, essa é a definição de ângulos correspondentes. Uma coisa importante, em uma situação de retas paralelas, como que a gente está vendo, os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, é muito importante esse nome, congruente. Outros ângulos aqui na nossa figura que são correspondentes, DH, AE, CG. Todos esses ângulos são correspondentes, todos esses pares de ângulos são correspondentes. Nossa próxima situação aqui são os ângulos colaterais. O que são ângulos colaterais? São ângulos, no caso aqui de mesma cor, são ângulos colaterais. Nome dado aos ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal e na mesma região, interna e externa. Vou usar como exemplo os ângulos A e G. Observe, o A está na região externa, do lado esquerdo da reta transversal. O G ele também está na área externa e do lado esquerdo da reta transversal. Logo, esses ângulos eles são colaterais. Eu usei aqui os ângulos verde e azul. Presta atenção. Os ângulos verde e azul são colaterais internos. Não estou falando que C e D são colaterais internos. Mas existem colaterais internos e colaterais externos. D e F são colaterais internos. Certo? C e E também são colaterais internos. Eles estão do mesmo lado da reta, os pares, só que eles estão na região interna.
ok? Também existem colaterais externos. Como exemplo, a gente tem o par B e H, A e G. Ok? Deu para entender? Uma coisa importante, em uma situação de retas paralelas, esses ângulos, os ângulos colaterais, o par, eles são suplementares. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Se o B vale 30, o H vai valer 150. Lembrando que ângulos suplementares são aqueles que juntos formam 180 graus. Ok? Tranquilo? Vamos para o próximo, que são os alternos. Os ângulos de mesma cor são alternos. Vamos olhar na figura de cima primeiro. Os ângulos de mesma cor são alternos internos, nome dado aos ângulos que estão em lados opostos da reta transversal, mas que ambos na mesma região, no caso a região interna. Vamos observar aqui o par D e E. Um está do lado esquerdo, que é o E, um está do lado direito, que é o D. Porém, ambos estão na região interna, logo eles são alternos internos. Mesma coisa com C e com F. Os ângulos de mesma cor, vamos olhar aqui a nossa figura de baixo. Os ângulos de mesma cor são alternos externos, nome dado aos ângulos que estão em lados opostos da reta transversal, mas que ambos estão na região externa. Vamos observar aqui o exemplo do A e do H, certo? O A, ele está na região externa, o H também está na região externa, porém, o A tá na esquerda e o H está na direita, certinho? Muito importante, em uma situação de retas paralelas, os ângulos alternos internos ou externos são congruentes, eles possuem a mesma medida. O par de ângulo possui a mesma medida. Finalizando aqui, essa foi basicamente a explicação teórica sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu reservei essa parte aqui porque eu recomendo que você resolva vários exercícios. E aqui tem algum exemplo. Vamos supor, nesse nosso primeiro exercício, tenta descobrir quanto vale x, quanto vale y. Ele é um exemplo que a gente tem mais de uma reta paralela. Não confunda, a reta T, ela não é a reta paralela. As retas paralelas são U, R e S, ok? Outro exemplo aqui, para você tentar achar o valor de x, por exemplo, né? Outro exemplo, tenta achar o valor de x também, o valor de b, né? Então, tentem fazer esse tipo de exercício, olhada no nosso site, certo? O site do canal tá aí na descrição. E lembre-se que para você estudar matemática, só treinando, resolva vários exercícios. Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa aquele like, né? Se inscreva no canal.